Significativo sobre a arte na Primeira República diz respeito ao esforço de uma série de artistas, diria que em todo o território nacional, em torno da produção, tanto na pintura quanto na literatura, seja no romance, na poesia, quanto na música também, em tentar, em primeiro lugar, compreender o que é este mundo brasileiro, esse universo que compõe o Brasil, no que ele está se transformando, no que ele é, quais são suas características e, por que não dizer, qual é o seu ser, a sua razão de ser, seus elementos principais. Nesse sentido, pode-se dizer que as artes no Brasil, nesse período entre 1889 e 1930, se caracterizam por uma busca sobre as características principais e sobre as razões de ser do Brasil. É uma pergunta que, em geral, na historiografia e nos estudos sobre o país nessa época, se caracterizam pela discussão da identidade nacional brasileira e do caráter nacional brasileiro. O que é que faz do Brasil, Brasil? Essa é uma pergunta que, de diferentes maneiras e diferentes contextos, vai animar a produção artística, que deve ser considerada como uma expressão intelectual e, por que não dizer, parte importantíssima das questões que vão animar, que vão preocupar os pensadores brasileiros. Basta pensar, por exemplo, que um dos pontos mais importantes, ainda na década de 1890, vai ser o trabalho que um importante intelectual brasileiro vai realizar, cobrindo os acontecimentos que ocorrem no sertão da Bahia, quando as tropas federais se lançam numa campanha armada contra o Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro. E claro que eu estou falando aqui de ninguém mais, ninguém menos que Euclides da Cunha, autor de um trabalho que é indispensável à leitura por se constituir um marco importante, talvez um marco inicial que detona uma série de indagações sobre o que é a formação nacional brasileira. E esse trabalho, claro, vocês conhecem com o nome de Os Sertões. Euclides da Cunha participa da campanha de Canudos na qualidade de jornalista. Ele foi emissário, ele foi correspondente nos combates, a mando do jornal O Estado de São Paulo. Euclides da Cunha vai com as tropas federais para o sertão da Bahia, e dessa experiência que ele tem, da viagem dele e de cobrir a primeira parte dos combates que ocorrem em Canudos, ele faz uma série de reportagens que ele envia do sertão da Bahia para a redação do Estado de São Paulo, e que se constitui no núcleo inicial de reportagens que ele vai transformar mais tarde, em 1909, num livro que é Os Sertões. Euclides da Cunha não assiste o último combate, a queda final
do Arraial de Canudos, mas o material que ele tem e os depoimentos que ele colhe, inclusive depois, são a matéria-prima para que ele faça uma reflexão que nas reportagens que ele faz para o estado de São Paulo se assemelham mais a uma cobertura do combate e que depois, com o tempo, ele aprimora e que depois que ele lança depois na forma de um livro. O que é os sertões? Em linhas bastante gerais, tá? E até que simplificando muito, o Euclides da Cunha aproveita essa viagem e o contato que ele tem com a paisagem agreste da Bahia, com os tipos de trabalhadores e de agricultores que ele vê sobrevivendo no sertão baiano, para pensar uma discussão sobre o que é um país, o que é que constitui a nacionalidade brasileira. Para Euclides da Cunha, existem dimensões diferentes de Brasil, existem aspectos não conhecidos da nacionalidade brasileira que constituem uma espécie de Brasil desconhecido, um Brasil profundo, que em geral, ele próprio, como um ex-militar, engenheiro, com uma sólida formação científica, de profunda influência positivista, no contato que ele tem com o sertão baiano, os tipos que ele encontra no sertão baiano, ele mesmo chega à conclusão de que ele não conhecia. Em linhas gerais, podemos ler os sertões, particularmente, como a possibilidade, com a produção de um intelectual que vê a possibilidade de construção de novos problemas sobre o que é o Brasil, na medida em que Euclides da Cunha se pergunta: bom, sabemos que existe um Brasil litorâneo, um Brasil urbano, um Brasil onde o progresso chegou, um Brasil de ferrovias, um Brasil de agricultura, um Brasil onde, por exemplo, a ciência é encontrável. Mas o que é este Brasil que avança para os interiores, este Brasil dos sertões, este Brasil das caatingas, este Brasil de uma série onde há uma população toda em que você não encontra os elementos de uma civilização, digamos, mais progressista? E essa é uma pergunta importante. A República, como ela chega a essas populações? Ela chega como? Como ela pode entrar nesse universo todo de populações, de meios geográficos que são completamente desconhecidos? De alguma forma, os sertões inaugura um conjunto de pesquisas, um conjunto de preocupações que mais tarde levarão a uma série de trabalhos de autores como Oliveira Viana, como os intelectuais ligados ao grupo de 1922, da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Benoit da Picchia, Cassiano Ricardo, e que constitui um núcleo de preocupações intelectuais na qual há um tema, uma espécie de redescobrimento do Brasil, um redescobrimento intelectual, um redescobrimento artístico, tá? De uma série de expressões populares, de uma série de saberes, de uma série de aspectos como dança, cultura, culinária, religião, que vão ganhar um tratamento muito diferenciado, tá? Por parte dos vários intelectuais brasileiros. Mas, em síntese, um primeiro momento dessa produção artística nacional, dessa produção intelectual brasileira, da qual não se pode passar, constitui, antes de mais nada, no trabalho
do Euclides da Cunha, Os Sertões. Um segundo aspecto que nós podemos considerar como um marco importante da produção cultural brasileira desse período é o que vai acontecer, particularmente, tá, em núcleos como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Minas Gerais, que é o grupo dos chamados intelectuais. Eles passaram a história depois com o nome de intelectuais modernistas, ou de maneira mais generalizada de movimento modernista. A data mais associada ao aparecimento desse grupo é o ano de 1922, quando em fevereiro desse ano ocorre a chamada Semana de Arte Moderna. Tá? Um pouco sobre a história da Semana de Arte Moderna. Ela é um conjunto de eventos que ocorre entre 19 e 22 de fevereiro de 1922, tendo como sede o Teatro Municipal de São Paulo, e que intelectuais de diferentes tendências, de diferentes referências culturais se unificam, financiados em grande medida pelos cafeicultores paulistas, para a discussão do que seria uma moderna arte brasileira ou o que seria uma legítima arte nacional. Tá? O que seria uma arte brasileira genuinamente nossa, em diferença de uma arte tomada de empréstimo ou de imitação. Nós podemos notar que, ainda que de maneira difusa, a preocupação essencialmente nacionalista desses intelectuais se faz bastante presente. Participam dessa semana nomes como Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, Norte da Alpíquia, Oswaldo de Andrade, Villa-Lobos, Anita Malfatti, e já começa a orbitar aí também o nome de Tarsila do Amaral, né? Entre outros. A semana de 22, ela ganha um peso histórico importante, não exatamente no ano de 22, mas à medida em que esses intelectuais vão aumentando a sua produção literária, a sua produção artística, sua produção pictórica, no caso particularmente da Tarsila do Amaral, e à medida em que eles vão ganhando mais projeção nos meios intelectuais paulistas, e mesmo no caso do Oswaldo de Andrade, pelo contato que ele tinha com pintores e com poetas de vanguarda, particularmente em Paris. O Oswaldo morou em Paris no ano de 1924, à medida em que eles vão também levando um pouco dos acontecimentos que nós temos aqui no campo das artes, dando notícias para outros países. À medida também em que politicamente esses artistas vão se engajando no espectro político brasileiro do período, ora se aproximando mais de partidos de esquerda. Um caso importante é o do Oswaldo de Andrade, que a partir dos anos 20 começa a se aproximar cada vez mais do Partido Comunista, até que nos anos 30 ele se transforma mesmo num comunista fervoroso. O Mário de Andrade também começa a se aproximar de algumas organizações de esquerda, embora ele não entre em nenhuma, mantendo uma posição que oscila muito mais de uma preocupação, às vezes, ligadas à esquerda, e outras posturas mais liberais. E outros grupos que radicalizam uma postura essencialmente nacionalista e que se aproximam de movimentos de caráter mais autoritário, particularmente Cassiano Ricardo, o Menotti da Alpíquia, se aproximam bastante de um grupo político que é liderado nos anos 20 por um político chamado Plínio Salgado, que também era escritor e que vai dar origem, em geral, ao chamado movimento integralista. Ou seja, isso é uma coisa interessante de se notar também.
Nesse momento você nota o engajamento político dos intelectuais em torno de projetos nacionais ou até mesmo de projetos utópicos, no qual a discussão o que é o Brasil, o que constituem as bases da nacionalidade brasileira e como articular esses projetos nacionais em vista de outros grandes projetos políticos em curso no mundo, nesse momento, particularmente final dos anos 10 até por volta de 1929, 1930, esses intelectuais todos, nós podemos ampliar tranquilamente esse número não só para os intelectuais paulistas, mas nós podemos pensar, por exemplo, os grupos que vão ocorrer em Minas Gerais com Carlos Drummond de Andrade, com Pedro Nava, entre outros, e que vão dar origem à produção poética moderna, modernista em Minas Gerais, com também forte consequência do jornalismo. Você nota, na verdade, esses intelectuais também já começando a se engajar politicamente. O caso do Rio de Janeiro é muito interessante também por conta do fato de que, em especial no campo da música, nós teremos acontecimentos significativos, importantíssimos, ao ponto de definir de alguma forma boa parte da musicalidade brasileira do período. Em 1909 nós podemos já notar a ocorrência das primeiras gravações, a partir de 1909, das primeiras gravações de um determinado tipo de música que era praticado entre o final do século XIX e todo o início do século XX, na periferia pobre do Rio de Janeiro, no espaço dos cortiços e no espaço relativamente protegido dos terreiros de candomblé e de umbanda, que é o que nós conhecemos hoje como samba, correto? E começa a atrair uma parcela de uma classe média urbana carioca que se interessa por essa produção e que vê nela, inclusive, a possibilidade de uma ampliação de criação musical. E é nesse caso que nós lembramos, por exemplo, de um nome importante que já, ainda na Primeira República, começa a sua produção, que é o Noel Rosa, por exemplo, que faz um pouco esta ligação entre uma classe média urbana e a musicalidade, as expressões musicais de uma população bastante oprimida e que está habitando as periferias da cidade. Em linhas gerais, entender um pouco do panorama da arte, claro que isso pode ser aprofundado, mas num primeiro momento entender um pouco o panorama da arte é pensar o fato de que nós temos o surgimento e a afirmação de uma intelectualidade brasileira que assume para si o papel de interpretar, por meio de obras de arte, por meio de quadros, por meio de poesias, por meio de crônicas de jornal, por meio de ensaios ou de estudos acadêmicos, ela assume para si a tarefa de pensar a essência da brasilidade, pensar os fundamentos da nacionalidade e pensar também os conflitos. E um tema importante que vai surgir aí, que será importante também para o desdobramento das artes brasileiras e da cultura brasileira ao longo do século XX, o reconhecimento de uma pluralidade de expressões artísticas, religiosas, de visão de mundo presente na sociedade brasileira, e que será objeto
tanto de intelectuais como Oswaldo de Andrade, com o Manifesto Antropófago, com a produção importantíssima do Mário de Andrade, que empreende, em 1927, uma série de viagens pelo Nordeste, culminando na sua travessia pela Amazônia, né, em que ele estabelece uma espécie de painel global, né, da pluralidade brasileira e das suas contradições, num livro chamado Macunaíma, ou O Herói Sem Nenhum Caráter, tá? E que desembocará e vai criar, vamos dizer, as condições culturais e intelectuais para a produção, no caso, mesmo para o surgimento de uma moderna historiografia brasileira, que começa a se formar nesse momento, mas vai se desenvolver um pouco depois, entre 1933 e 1936, com os trabalhos do Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire.